Você não precisa ficar 4 horas do seu dia sentado numa cadeira estudando para aprender um novo idioma e ficar fluente. Para você ficar fluente de verdade em um novo idioma, você não precisa se matar de estudar o tempo todo. E hoje eu vim te contar tudo que você precisa para poder finalmente alcançar a fluência no seu idioma desejado. A primeira coisa de tudo é você quebrar a ilusão na sua cabeça de que aprender um novo idioma vai ser super simples. E não que não seja, mas é em partes. No começo, você não vai se sentir confiante se você não treinar a sua fala. Então não adianta você se afundar em estudos e em livros se você não praticar a sua fala, seu speaking. Porque na hora que você for falar com o nativo, você vai ficar super desmotivado, com medo e com muita ansiedade. Então, na hora que você começa a falar, é muito mais assustador do que você pensa. Então, quebra essa ilusão na sua cabeça de que se você ficar nos livros e conseguir escrever um texto perfeitamente, na hora que você for falar, você vai se dar bem. Não é assim que funciona. Não funciona se você não treinar o speaking. Mas o ponto é, tudo bem, você sabe a gramática, só que na hora de falar, você tem que ter aquela agilidade com as palavras. Tem que sair normalmente, fluente. Essa é a fluência. Você vai esquecer muitas palavras, então não adianta achar que você sabe de tudo que você não sabe. Mas isso é bom. Não foca no começo em apenas aprender todas as palavras que você vê. Primeiro, aprenda as palavras funcionais, as palavras do seu dia a dia. Então vamos supor que você está estudando inglês e você vai estudar fora. Aprenda como fala as coisas do seu redor. Então, as coisas da escola, as coisas da sua casa, as coisas de mercado. Isso são coisas que vão facilitar você no dia a dia. Agora, não adianta você querer ser um estudante de ensino médio em um intercâmbio e querer aprender palavras que se usam em hospitais. Não vai ser funcional e você vai gastar tempo à toa. E no começo é muito comum você entender mais do que você fala. Outra coisa que vocês têm que quebrar na cabecinha de vocês é que aprender um idioma não é uma linha linear. Tem dias que você vai pegar alguma coisa pra estudar que você não vai entender nada. Nada, nada, nada. E isso é completamente comum. Tem coisa que simplesmente não entra na nossa cabeça e quando isso acontecer, divide em partes, divide em blocos pra você entender melhor o funcionamento daquela matéria. Então, se você tá aprendendo adjetivos em alguma língua e você não consegue entender, você quebra por partes. Vai destrinchando esse tópico do começo ao fim. Assim fica muito mais fácil de você entender o que tá querendo dizer. Outra coisa que todos os vídeos de idioma que eu trago aqui pro canal eu repito, é que se você esperar você se sentir pronto pra falar inglês, pronto pra falar qualquer outra língua que você esteja aprendendo, você nunca vai falar, você nunca vai começar a falar e você vai acabar desistindo. Então não espere você se sentir pronto, não espere você ter coragem, não espere você estar 100% fluente, porque você se torna fluente, você não vai e alcança isso sem praticar, tá? Uma dinâmica pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Eu passei 18 anos da minha vida e você passou a sua vida inteira escutando as pessoas falarem português, lendo as coisas em português, vendo as coisas em português. Então é natural que o português para você seja fácil, seja prático e seja muito mais rápido de entender. Você não precisa pensar para entender. Se eu estou falando agora com você, você tá entendendo sem ter que ler legenda, sem ter que entender ou pensar sobre o que eu tô falando, porque você já entende naturalmente. Isso é a fluência. Você é fluente porque você teve contato com essa língua desde o dia em que você nasceu. Então não adianta você querer chegar agora, estudar um dia uma língua nova e querer já ser fluente. Então, para você alcançar a fluência, você tem que ter contato com a língua. Você tem que ter contato em todos os sentidos. Tanto ouvir, quanto ver, quanto falar. Vocês têm que estudar os três. Não adianta só sentar e ler, e escrever e resolver exercício. Para você treinar o seu ouvido, treinar a sua leitura e treinar a sua escrita. E principalmente treinar a sua fala. Então, para você que quer aprender um novo idioma, e tem muita gente que eu sei que procura esse tipo de vídeo para aprender o inglês, a minha dica para vocês desse vídeo é: consuma conteúdo todos os dias. Quando eu comecei a aprender inglês, eu consumia tudo que eu podia em inglês. Músicas, séries, filmes, documentários, gente, tudo. Tudo que tinha em inglês eu tava lendo, tava fazendo, tava vendo. Então eu fiz a mesma coisa quando eu comecei a aprender o coreano. Eu coloquei o meu celular em coreano, eu colocava nome nas coisas, então sempre que eu aprendi uma palavra nova, na minha cabeça eu sempre chamava aquele objeto por aquela palavra. Mesmo do nada, às vezes eu ficava soltando algumas palavras assim aleatórias, só pra poder decorar melhor o significado. Além de consumir doramas, séries, seguir alguns canais de K-pop porque eu gosto. E isso é uma coisa importante também. Se você for aprender um idioma, procura alguma coisa naquele idioma que te interessa. Então seja lá um documentário, um filme, uma série, algum artigo sobre alguma coisa que você está pesquisando. Tenta procurar na língua que você está tentando aprender. Isso é muito legal. Eu fiz isso muito quando eu tava estudando moda, porque eu sou apaixonada por tudo que tem a ver com a Ásia. Então, assim, a moda, a beleza, principalmente na minha área, que é a minha profissão, no caso, a minha futura profissão. Então, comecei a pesquisar coisas em coreano, porque
é uma coisa que eu me inspiro. Então me dá vontade de ler, me dá vontade de ouvir, me dá vontade de ter acesso àquilo. E isso é muito importante, é você ter curiosidade em relação a essa língua. E assim como eu disse no começo do vídeo, gente, é melhor vocês estudarem 20, 30 minutos do dia bem feitos do que 2 horas mal feitas. Não adianta você sentar 2 horas e ler um livro em inglês se você não tá entendendo nada, gente. Usa o tempo ao seu favor. A gramática, ela serve para organizar a língua, não para você aprender a fluência. Como eu já falei aqui várias vezes, tenha um estudo inteligente. Pelo amor de Deus, dá esse orgulho para mim. Adapte a sua rotina de estudos para um estudo inteligente. Eu vou explicar para vocês. É o seguinte: não aprendam somente palavras soltas, porque isso não vai ajudar você a ser fluente. O que vai ajudar você a ter mais vocabulário e conhecer mais palavras. E ponto. Ah, Isa, mas o que você quer dizer com isso? Calma que eu vou explicar. Tem muitos idiomas, não necessariamente só o inglês, mas, por exemplo, no coreano, que você tem algumas palavras que elas mudam quando elas são colocadas em frase e que mudam quando elas são só faladas. Então, assim, nas frases, algumas palavras mudam a grafia, mas quando elas são faladas soltas, sozinhas, elas têm uma outra grafia. Então, não é só eu saber o significado daquela palavra, porque aí eu posso usar aquela palavra numa frase, sendo que está errado. E isso faz com que eu seja menos fluente, porque se eu tenho que aprender a falar as frases, eu não vou chegar do nada e soltar uma palavra solta numa conversa. Sempre vai ter algum contexto, sempre vai estar dentro de alguma frase. Outra coisa que ajuda muito a fluência, muito, muito mesmo, pega essa dica, é você aprender as expressões da língua. As expressões reais, aquilo que as pessoas falam no dia a dia, as gírias. Gente, isso é muito importante, deixa as frases, deixa a sua fala muito mais fluente, muito mais nativa. E eu aprendi isso vendo séries e filmes, em inglês principalmente. O coreano eu ainda não sou fluente, então assim, grande parte das expressões que eu sei falar, que eu sei como colocar em frases, são partes dos doramas que eu assisto. E eu amo dorama, então assim, eu presto muita atenção. E isso faz com que eu seja mais fluente, sim. Porque eu sei como as pessoas reagem, eu sei como elas colocam a entonação das palavras, principalmente no coreano. O coreano tem muita entonação. Então assim, gente, falar errado faz parte. É muito bom que você erre agora, aprendendo, do que você errar depois, sem saber que você está errando. Então, peça ajuda, peça para as pessoas avaliarem o seu inglês, comece a se gravar falando, ou fala sozinho, gente, eu faço isso sempre. Tudo que eu vou fazer, eu faço em inglês, na minha cabeça eu começo a falar inglês, para não perder a prática do inglês, porque agora eu não estou mais na escola, né? Eu acabei de terminar o meu ensino médio, então eu não vou ter mais acesso ao inglês todos os dias. O que eu vou fazer é continuar fazendo o que eu sempre faço, que é falar sozinha, mas em inglês, gente, pelo menos em inglês. Não tenham medo de se expressar mal, tá certo, tem que errar mesmo. Agora é a hora de errar, que vocês estão estudando. Fale errado, troque palavras, porque você vai aprendendo a como usar. E uma vez que você erra, é só você aprender com o seu erro, que você não erra mais. Isso é muito real. Quando eu errava em inglês algumas coisas, eu ficava tão nervosa que eu nunca mais errava. E principalmente, gente, falem, porque a pronúncia, ela melhora com a fala, não com o silêncio. Você não vai melhorar a sua pronúncia, melhorar a sua fluência só sentada lendo um livro. E deixa eu falar pra vocês, o erro não te deixa burro, tá? Não acho que você é burro porque você errou. É uma língua nova, é uma língua diferente. Você tá a vida inteira acostumado a falar português, a vida inteira acostumado com as pessoas no seu ouvido falando português. Aí do nada você coloca pro seu cérebro uma outra língua que não tem nada a ver com a sua. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Um beijo pra todos vocês. Tchau e até a próxima.